E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para refletir quantas invenções e descobertas as cidades apresentam numa volta que você dá aí pela cidade? Você já parou em algum momento para observar alguma delas? Vamos refletir um pouquinho sobre essas invenções e descobertas e descobrir mais sobre elas. Aluno do sexto e do sétimo ano. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Agora nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, buscando aí, um exercício de observação do espaço urbano. Então aqui atrás eu tenho as invenções, as descobertas do plano urbano. Eu tenho, lógico, algumas ideias, algumas sugestões, mas aí eu vou pedir para que você reflita sobre elas, tá? Tenta preencher para mim quais são as invenções e descobertas que você percebe aí no seu entorno, no seu bairro, na cidade onde você mora, e vamos preencher algumas delas para que a gente possa discutir, beleza? Então eu vou te dar aí 30 segundos para fazer esse preenchimento. E aí, tenho certeza que você conseguiu chegar aí em pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens diferentes. Eu tenho aqui algumas anotações, como lógico todo professor faz. Algumas ideias, se você não conseguiu pensar em algumas delas, algumas para eu te provocar, para iluminar aí a nossa trilha desse brainstorm, tá bom? Primeira delas que eu vou trazer é a própria invenção do traçado urbano. E o que significa o traçado urbano? É essa divisão que nós vamos enxergar quando a gente vê a cidade do alto, a gente tem a noção plena da divisão das ruas, dos quarteirões. Esse aí é o famoso traçado urbano. É uma invenção? Sem sombra de dúvida. E a pergunta é, como que você enxerga esse traçado influenciando a sua vida? Será que existem possibilidades desses traçados proporcionarem uma qualidade de vida para as pessoas, para o trânsito, para as atividades comerciais, entre outros? É algo para a gente pensar, para a gente refletir. Outro assunto que eu trago para vocês é a própria construção das casas, das moradias, do comércio, a construção de forma geral. Então veja que nós, seres humanos, tivemos que inventar essa engenharia para poder construir as nossas casas de acordo com os materiais que nós tínhamos e servir a um propósito. No caso, uma moradia, ela tem aí como objetivo fornecer para nós segurança, conforto, o descanso, o lazer, entre outros aspectos. Como é que você usa a sua casa? Como é que você enxerga o papel da sua casa na sua vida? Pense nisso. Um outro assunto que eu tenho é a questão da sinalização. Você imagina, uma cidade sem os sinais de trânsito, as placas indicando o nome das ruas, das praças, dos prédios, enfim. Isso é uma invenção que ajudou, inclusive, o homem a se organizar nesse espaço urbano. Como que você enxerga a participação dessas placas, dessas informações na cidade? Quero saber daqui a pouco a sua opinião sobre esse assunto. Nós temos uma outra invenção, o transporte, e aqui no caso, o transporte urbano, o transporte público, também é uma invenção, aliás, muito antiga. Se você quiser saber um pouco mais, eu vou sugerir que você faça uma pesquisa sobre isso. Mas é muito importante, todas as cidades elas só funcionam graças à invenção do transporte. E muitas pessoas necessitam do transporte público, beleza? Vamos pensar nisso também. Outro assunto é a questão da energia. Será que dá para a gente desenvolver uma cidade sem fontes de energia? Hoje nós temos a energia elétrica. Como é que seria a sua vida sem energia elétrica aí na tua casa? Sabe aquelas noites ou de repente um dia qualquer, por algum motivo, a energia cai? Vamos imaginar lá que a CPFL, que cuida aqui da distribuição de energia na nossa cidade, ela faz um corte por algum motivo. É muito ruim. Então todas as cidades elas só conseguem se desenvolver porque elas apresentam
essas fontes de energia. E essas matrizes energéticas, elas ajudam a gente a desenvolver todas as nossas atividades comerciais, domésticas, enfim, tá? Inclusive o lazer. Um outro assunto que eu trago aqui para você é a própria tecnologia de combate a desastres naturais. Talvez você não tenha pensado muito sobre esse assunto, mas quantas invenções combatem, por exemplo, enchentes, deslizamentos de terra, incêndios? Então veja que morar numa cidade significa estar sujeito também a esses desastres que a Mãe Natureza pode proporcionar para nós, tá? Então é importante que o homem desenvolva certos equipamentos, certas tecnologias, descubram inclusive como trabalhar em conjunto com o próprio meio ambiente, a fim de gerar aí uma qualidade de vida aos moradores dessas cidades, tá? É lógico que aqui nós poderíamos colocar muitos outros exemplos e talvez o exemplo que você colocou seja bem diferente aí do meu, tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Vamos refletir, vamos pesquisar, vamos mergulhar nessas invenções e descobertas. Eu vou deixar então nas orientações a atividade que vocês irão fazer para que possamos, durante a nossa aula encontro, discutir um pouco mais sobre essas invenções e descobertas e entender, de repente, o que virá daqui para frente para nos surpreender. Combinado, galera? Então a gente se vê logo mais. Abraço para todo mundo.